Nossa jornada rumo ao Alasca. El Salvador se revela como uma terra intensa, cheia de contrastes e surpresas. Começamos pelo magnífico Lago Coatepec, com suas águas azul profundo, encaixando na cratera de um vulcão, um lugar de paz e contemplação. De lá subimos o imponente vulcão Ilamantepec, ainda ativo, onde encontramos uma incrível laguna verde esmeralda, escondida no coração da montanha. Seguimos até a praia El Tunco, onde o Pacífico bate forte e a vibe é livre, autêntica e viva. O caminho nos leva então ao poderoso Boquerón, o guardião silencioso da capital. No norte, entre ruínas e silêncio, exploramos Tazumal, onde o passado maia ainda vive entre as pedras. E por fim, chegamos à alma pulsante do país, São Salvador, uma cidade que vibra a cada esquina, mistura história e modernidade com um ritmo próprio. El Salvador, terra de fogo, água, memória e vida. Seguimos estrada, cada vez mais perto do Alasca. Saímos de Honduras no último episódio, com destino a El Salvador. A estrada foi puxada e as fronteiras, como sempre, exigiram paciência. Chegamos em São Salvador bem, porém exaustos, física e mentalmente. Então resolvemos tirar um dia off, descansar, reorganizar as coisas e respirar, porque a estrada é linda, mas também cobra. E no dia seguinte, energia recarregada, partimos para o nosso primeiro passeio no país, o vulcão El Boquerón, que fica ali mesmo, nos arredores da capital. E foi assim que começamos a nossa imersão por El Salvador, com a natureza imponente nos lembrando do quanto ainda temos a descobrir. Nosso primeiro passeio aqui em São Salvador, iremos visitar o vulcão El Boquerón. Eu acho que o vulcão é São Salvador e o parque é o El Boquerón. Eu acho que é isso. A gente pagou $2 cada um, é o nosso primeiro dia aqui de viagem em São Salvador. Vamos conhecer um pouquinho dessa cidade. E $1 de estacionamento também. A gente ainda não pagou, mas a gente vai provavelmente comer uma arepa salvadorenha, que é papusa, que a gente muda o nome. Vamos experimentar como é que é. Eu acho que ela vai... Deu quantos quilômetros da cidade até aqui? É rapidinho, 10 km, deu 20 km mais ou menos. É bem pertinho. É. E a temperatura lá embaixo estava uns 30 graus, 30 e pouquinho assim. E aqui tá 20. É, que a gente tá subindo, né? Ou seja, traga um casaco, não faça igual Onde tem altitude, subiu, esfriou. E tá bem nublado hoje também, não tá um solzão. Vamos torcer para ter vista do vulcão. Chegamos na cratera aqui do Boquerón, que é uma cratera dentro da cratera. Em 1917 aqui era um lago, houve uma erupção e o lago evaporou muito. Mexe, ou ele esvaziou ou ele evaporou. Eu acho que ele evaporou. Evaporou. Muito calor, né? E aqui a gente está na cratera do vulcão. Acabamos de mirar o vulcão. E aí, Mildão, vale a pena a visita? É rapidinho. A trilha também é rapidinho. Trilha não, né? Subidinha aqui. Bem fácil, bem tranquilo. E vale a pena a visita. Se você está aqui em São Salvador, venham visitar El Boquerón. Ok. 13.
Quais são as É opções? toda com queijo, né? Tem espinafre. Agora a gente vai descobrir se a pupusa de El Salvador é melhor que a arepa da Colômbia. E aí, Tem uma o que você rixinha, não tem? acha? Rixa eu não sei se tem, mas... Tá bonita. A gente não agora- perguntou se essa é de milho ou de arroz, né? É, eu não sei se é de milho ou de arroz. É muito difícil. Cada um com as suas particularidades. Difícil escolher? Difícil de escolher. Agora eu vou comer a minha é com feijão, que é bem típico aqui. Essa faca de... O feijão é uma pastinha de feijão. Vendem muito aqui nos mercados. Parece com aquele estilo mexicano, né? Uma Pra pastinha botar. de feijão mexicana. É. Aí é feijão com queijo. É ótima. Tanto a arepa quanto a pupusa estão de parabéns. Depois de visitarmos o imponente vulcão El Poquerón, pegamos a estrada rumo ao coração do país, São Salvador. Cerca de 30 minutos de estrada, descendo as encostas do vulcão, cruzando bairros tranquilos e avenidas que aos poucos foram se tornando movimentadas. A cidade ia surgindo aos poucos no horizonte, com seu ritmo próprio, viva e intensa. São Salvador carrega cicatrizes e glórias. Foi palco de guerras civis, de lutas por justiça, mas também é símbolo de reconstrução e resistência. Hoje é uma cidade que pulsa cultura, que se renova a cada esquina, sem esquecer das marcas do passado. Chegamos com um olhar curioso e com o coração aberto, prontos para conhecer de perto uma capital que, apesar do que já enfrentou, segue firme de pé, cheia de história, cor e calor humano. Saímos lá do vulcão e viemos uma meia horinha mais ou menos aqui para o centro histórico, aqui de São Salvador. Vamos conhecer. Vamos conhecer o centro histórico. Vamos ver essa loucura que é. O Mercadão tá ali. Não sei se a gente passa no Mercadão agora ou depois. Mas depois na volta. Conseguimos estacionar a moto aqui num parque tranquilo. E vai ser bem seguro, bem tranquilo. Muita gente descansando aqui na pracinha. Fugindo do calor. É quente. Aqui é o único lugar que o inverno vira verão. E o verão vira inverno. É quente, mas não é tão quente quanto nós estávamos pegando agora na Nicarágua. E até em Honduras. Estava demais. Lá nós estávamos pegando 37 graus, 38. Agora Vou tá pegar 30. 42. E agora que tá 30, então tá Mas hoje super está um dia meio agradável. nublado, meio sol. Entrou um ventinho. É um ótimo dia para passear. Conhecer a Não, cidade. poderia estar mais frio, né? Não tá frio. Estávamos na Praça Libertar. Agora estamos aqui na praça em frente à Catedral de São Salvador. Daqui a pouco a gente mostra as imagens. E também a grande biblioteca inaugurada em 2023. Então, estamos na Plaza Geraldo Barrios, um herói aqui de El Salvador. E aqui fica a biblioteca, inaugurada em 2023. É bem bonita, é enorme. Foge completamente o estilo das redondezas. Aqui é o palácio onde fica o presidente. Eu acho que paga $5 estrangeiro para entrar e a gente não está muito afim de ver o presidente. E lá, a Catedral de El Salvador. Tudo aqui no centrinho, muito próximo, muito facinho de visitar. Vamos entrar na biblioteca? Vamos, mas antes eu quero tirar uma foto ali, ó, em El Salvador. No
coração de São Salvador, a Catedral Metropolitana se impõe com a sua arquitetura imponente e a sua história marcada por fé e luta. A poucos passos dali, um novo símbolo de renascimento salvadorenho se ergue, a Biblioteca Nacional de El Salvador, que foi inaugurada em 2023. Ela é moderna, espaçosa e acessível. Ela representa um novo tempo, onde cultura, educação e tecnologia ocupam o centro da cidade. E nesse mesmo centro que antes era evitado por medo, hoje se vê famílias caminhando, crianças brincando e turistas explorando com tranquilidade. El Salvador vive um novo capítulo. De um dos países mais violentos do mundo, se tornou hoje, segundo os dados oficiais, o mais seguro da América Central. Uma mudança rápida, profunda e ainda em transformação. E é nesse momento histórico que a gente chega, para ver de perto, sentir na pele e contar essa história com os próprios olhos. Agora vamos tentar trocar um pneu. Estamos aqui na Honda de São Salvador. O pneu já rodou 17 mil quilômetros. Ainda dá para rodar mais uns 500 mil, mas acho mais prudente trocar, né? E para um Michelin. Vamos ver agora se ele tem estoque. Se ele tiver estoque, a gente troca. Afinal, a gente tenta trocar na Guatemala. Hospedados aqui em São Salvador, hoje mais um dia para conhecer aqui a região. A gente não vai ficar na cidade. Hoje a gente vai passear de moto e vamos para o Pacífico. Vamos para o Pacífico, vamos para La Libertad, El Tunco, Las Playas. Tentar pegar um pôr do sol. Tá cedo ainda, meio-dia, hora de pouco. Dá meia horinha, né? Daqui? Dá uns 40 minutos mais ou menos aqui da capital até a praia. A gente vai barrar. Uhum. É a praia de São Salvador. Que as pessoas que moram aqui frequentam ali a praia. É isso aí. Vamos lá visitar essas praias. Partiu. Saímos cedo de São Salvador, deixando a capital para trás e descendo rumo ao Pacífico. O destino, a famosa praia El Tunco, conhecida por suas pedras vulcânicas e pelo clima relaxado à beira-mar. A estrada foi tranquila, cerca de 40 minutos serpenteando entre montanhas verdes e vilarejos pequenos, até que o cheiro do mar começou a invadir o ar. Ao chegar, nos deparamos com um cenário único. Pedras negras esculpidas pelo tempo, o som das ondas quebrando forte e o sol brilhando alto. E ali mesmo, de frente para o mar, fizemos uma pausa para almoçar e aproveitar o momento. Era o início de mais um dia à beira do Pacífico e El Salvador continuava nos surpreendendo. Chegamos agora aqui na El Tunco e para começar os trabalhos. Sabadão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o lugar. A gente nem foi pra praia ainda, que a gente tá cheio de fome. Não tomamos café da manhã. Aí. O rio e a praia ao fundo. Manguezão. Aqui nessa região.
Aqui nessa região tem um monte de restaurante, um monte de loja, de comércio em geral. Parece ser o pontezinho aqui dessa praia. Tá ventando, né? Bastante. Ventando bastante sol também. Depois a gente vai dar uma... bem calor. Só um mergulho. A gente vai dar uma caminhadinha ali na praia. Chegou agora o nosso peixinho de 5 doletas. Tá bonito, ó. Parece que tem coco ou queijo em cima do arroz. É isso aí, vamos agora provar. Isso aqui é tipo um nacho, um Doritos, só que mais grosso. Graças. A botinha tá lá. A botinha tá estacionada, tá num lugar mais seguro, mais tranquilo. Aqui era mais barato, mas o peixe era pequenininho, tivemos que pedir 2. Agora vamos pegar uma prainha, vamos lá. Quê? Foi ótima foto. Ótima foto. Nossa, ficou ótimo, parabéns. Gostou do fotão? Ficou ótimo. Será que a gente consegue botar foto no YouTube? Acho que dá, né? Acho que dá. Da vista, conhecemos El Tunco, legal. É calor, mas não convidou muito pra gente ficar. Vamos tentar explorar uma outra praia aqui em São Salvador. Saímos da praia de El Tunco sem entrar no mar. O sol queimava leve, mas aquela vontade de entrar no mar não veio. Ficamos ali por um tempo só olhando o horizonte. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse um daqueles dias em que a água não chama. Voltamos para São Salvador com um silêncio bom de quem já entendeu que tudo bem não fazer tudo. Já em casa, começamos a organizar as coisas, pois o dia seguinte prometia estrada, e a viagem tinha muito pela frente. Nosso último dia agora aqui em São Salvador. Estamos indo em direção a Santana. Tá dando 65 quilômetros daqui, é bem pertinho. Ontem a gente foi na praia, almoçou e... Quis passar por mais uma praia em La Libertad, mas a gente não curtiu muito as praias dali, da região. A gente nem desceu da moto. A gente está com um parâmetro alto comparado, infelizmente. E aí não valia muito a pena, a gente preferiu retornar para São Salvador para organizar as coisas para a viagem de hoje. Vamos ficar mais uns 3 ou 4 dias aqui em El Salvador. A gente está gostando bastante de El Salvador. As praias são ok, mas... É no sul, onde é melhor? Dizem que é melhor? É no Oriente, né? Que ela é Oriente e Ocidente dividida. Mais próximo da fronteira com Honduras. Dizem que a praia lá é melhor, a areia é um pouco mais clara, que a areia aqui é muito escura. Muita pedra também. Pedra. Ontem tinha muito vento também. Muito vento, não estava muito confortável, né, para ficar.
E agora a gente vai para Santana, tem alguns vulcões que a gente quer fazer, o lago, umas minas maias, né? Talvez. Tem Vamos bastante lá. coisa, parece, pra fazer na cidade. Vamos E ter- dá uma descansada Dá uma também. descansada também. Não tô muito bem, tô com um pouco de... Tava com uma dor de garganta forte ontem também. E aí tomei muito remédio, acho que a pastilha deu no meu estômago. E nós viemos de uns dias bem corridos, de Na fronteira e Nicarágua, tal. Honduras. E não é o estilo de viagem que nós gostamos de fazer. A gente gosta de ficar pelo menos 2, 3 dias nas cidades para conseguir descansar realmente. E conhecer melhor E também, conhecer. né? No passado. Porque se a gente ficar nesse batidão até o Alasca, não vai aguentar. Não, tem que ir desfrutando e repousando. E repousando, descansando, sem exatamente. pressa. Aí agora pegamos um apartamentinho, uma casinha para conseguir dar uma descansada boa. Partiu Santana. Saímos de São Salvador com destino a Santa Ana, onde faríamos ali a nossa base por alguns dias. A nossa ideia era encarar a trilha até o topo do vulcão Ilamatepec e visitar as ruínas maias de Tazumal. A estrada foi leve, com aquela expectativa boa de quem sabe que vem aventura pela frente. Santa Ana nos esperava com montanha, história e o tempo certo para explorar. Já devidamente instalados, descansados, estamos agora em Santa Ana, aqui em El Salvador. E uma coisa que a gente está reparando muito em todas as cidades da América Central no geral, né? Panamá, sim, Costa Rica e agora muito aqui no El Salvador. Muito em El Salvador. Americanizado. A maioria dos fast foods que nós vimos nos Estados Unidos, Papa John's, Buffalo Wings, Wings, tudo que for de KFC também, todos esses fast foods muito conhecidos de redes muito grandes. E todo o estilo complexo, né? Aquele shopping Complexo, aberto, assim, parece que tem muita... A gente vai filmar aqui ao redor. Viemos num mercado. Vai virando aí, pessoal. A gente veio pra ir num mercado aqui. E tudo ao redor, eles pegam uma área grande e fazem bem estilo Estados Unidos. Fazem várias redes de restaurantes, de lojas, tudo na mesma região. Isso é comum em todo El Salvador, é impressionante. Em todo El Salvador. E parece que todas as E cidades... parece tudo muito novo também. Parece que é tudo feito há pouco tempo. E todas as cidades que nós passamos têm os mesmos fast foods. Tem o mesmo mercado que é esse Selectus e o mesmo estilo de loja, das coisas aqui, do comércio, né? Exatamente. Muito interessante. Eu não imaginava El Salvador tão americanizado assim. Muito difícil. Aqui, ó. Olá. Gracias. ¿Ya habían entrado? Na volta. ¿Ya Quando habían entrado? regressar. Sí, sí, ok. Pasa. Gracias. Já passou? Permesso, posso subir o drone para ser filmado? No te entendía, mano. ¿Qué pasó? A gente não pode subir o drone. Chegamos no parque
arqueológico Tazumal. Esse é um parque arqueológico maia. O início da civilização aqui ocorreu no ano 100 depois de Cristo e se extinguiu em 1200 depois de Cristo. Foi descoberto por um guatemalteco em 1892. Descoberto por quem? Por um guatemalteco que nasceu na Guatemala. Entendi. Entendeu? Ele era salvadorenho e da Guatemala, então ficou nessa aí. Mas não está preservado, a Unesco não deu título como patrimônio, porque colocaram cimento. Então Na hora de reformar, de cuidar, não pode, colocaram não reformaram, não pode. Tiraram a originalidade das ruínas, infelizmente. Mas vamos lá, vamos ver o que elas têm para nos mostrar. Não pode subir o drone, infelizmente. Aqui na América Central a gente tem ruínas mais bonitas, mais interessantes até do que essa, embora eu não conheça ainda, mas imagino que tem essa expectativa de um dia conhecer. Mas aqui em El Salvador, essa é a mais bem preservada de todas. Aqui dá pra ver bem a diferença. Esse lado aqui é o lado com cimento, onde eles usaram para reformar. E esse outro aqui é o lado onde tem pedra, que é a ruína original. Aqui mais um mirador, né? Admirando. A gente fica perguntando como e porquê das pirâmides, né? Quase 2000 anos atrás, quando começaram a fazer. Como é que eles conseguiam juntar essas pedras aqui? Que tecnologia eles tinham? Você sabe? Eu sei! Eles inventaram um tipo de cimento, um cal. Então, por causa desse material que eles conseguiram inventar. Eles queimavam cal e misturavam com a água. A maioria não, né? Grandes templos estão em pé até hoje. Graças a essa tecnologia do cimento maia. Um cimento próprio. Tá aí, cimentos maia. Isso é bom. O Centro Arqueológico de Tazumal está localizado na cidade de Chalchuapa, em El Salvador, e é um dos sítios maias mais importantes do país. O seu nome vem do Nahuatl. Pode ser traduzido como o lugar onde as vítimas foram queimadas, sugerindo um passado de rituais intensos. As ruínas começaram a ser estudadas de uma forma mais sistemática nos anos de 1940, quando o arqueólogo Stanley Boggs iniciou escavações e restaurou parte das estruturas visíveis hoje. Tazumal foi ocupado por mais de 1000 anos, desde cerca de 500 a.C. até por volta de 1200 depois de Cristo, e guarda sinais da influência de diversas culturas mesoamericanas, incluindo a maia e a tolteca. O que mais impressiona ali é a grande pirâmide principal, com cerca de 24 metros de altura, e foi construída em várias etapas, como se o tempo tivesse deixado suas camadas de histórias empilhadas. E hoje, o sítio é símbolo da riqueza arqueológica de El Salvador e uma janela aberta para o passado indígena ali do país. Um passado que, embora muitas vezes silenciado, ainda pulsa forte sob as pedras de Tazumal. Saímos cedo de moto, o dia ainda acordando com a gente. O ar frio de Santana batia no rosto. A estrada parecia mais silenciosa que o normal. Íamos rumo ao início da trilha do vulcão Ilamantepec. A barriga misturava fome com expectativa. Era hora de subir.
de vulcão, né, acá? Aquí está el parqueo y aquí la Polinesia. Ah, ok. ¿Usted qué? Somalia. Ah, ¿usted guía? Sí. Sí. Hoje é mais um dia de vulcão nesse canal. Estamos aqui em Santa Ana. Chegamos agora, são umas 9 horas da manhã, mais ou menos. 40 minutos mais ou menos lá da cidade onde nós estamos hospedados até aqui. Em moto, né? No carro demoraria 1 hora. Uma horinha. Hoje nós vamos subir o vulcão Ilamatepec. Ele dá mais ou menos 1h30, 2 horas de subida. E lá em cima tem uma laguna, que fala? Uma laguna na cratera dele, uma laguna turquesa. Azul turquesa, muito linda. Expectativa grande. O dia tá lindo hoje, viemos no dia certo. Ficamos mais um dia aqui, já estava pensando já ir embora hoje para Guatemala. Mas como tivemos alguns problemas de saúde, passamos um pouco mal, resolvemos ficar por mais um dia. E aqui no vulcão foi cobrado $1,50 para estacionar a moto. Carros são cobrados $3. $3 por pessoa? E cobrou 50 centavos por acesso à propriedade. E agora a gente tem que pagar mais $3 cada um ao guia que vai nos levar. É obrigatório subir com o guia. Aí estamos aqui esperando formar um grupo de 15 pessoas. Já temos 10. temos 10. E o máximo que eles podem levar é 15. E aí você vai chegando, vai acumulando. Não tem muito um horário fixo para começar. É conforme vai juntando o grupo, você vai subindo. O que me falaram é que às vezes não junta o grupo e os 15, e aí eles querem negociar um pouco a mais, falam que não pode levar, pretendo perder a viagem aqui, acaba desembolsando um pouco a mais. O negócio é esperar, torcer para que apareça mais 5 pessoas. Mas a vista aqui parece ser bem bonita, já passamos ali pelo lago, é muito bonito também, depois a gente bota as imagens, a cratera do vulcão também, um lago, um dos lugares mais bonitos aqui da Salvador, com certeza de todos os lugares que nós vimos aqui em El Salvador, Esse é o mais bonito. de Honduras até aqui quase a fronteira com a Guatemala, esse é o lugar mais bonito, sem dúvida nenhuma. E a Com temperatura é outra, né? Aquele calor, Tá 20 graus aqui, tá uma 21. delícia, uma delícia. Ou seja, um ótimo dia para subirmos o vulcão. Ainda aqui no início da trilha, esperando fazer gente, é um pouco confuso. Eles não conseguem contabilizar. Demora um pouquinho. Bastante. Então, já fez gente aqui, mas Tem que avisar. é uma burocracia. Depois de pagar tudo lá embaixo, os $3 do guia, mais $2,50 do estacionamento, a gente tem que pagar mais $3 cada um, estrangeiro, aqui na entrada do parque. É isso aí, tem que pagar. Mais $3 cada um. Será que vamos ver alguma coisa? Bastante nuvem. Temos vista. E que vista, né? E que vista.
Aqui dá pra ver a laguna do vulcão. E agora que abriu um pouco mais o tempo, a gente consegue ver a outra laguna de outro vulcão. E tá dando agora pra ver o outro vulcão também. O tempo muda muito rápido. O Eduardo tá aqui ainda brincando com o drone. E essa água aqui, ela tem essa cor por causa das algas. E tem um cheiro muito forte de enxofre também. E também ela tem uma média de uns 38 graus mais ou menos de temperatura. São Pedro colaborou e a gente agora está sendo privilegiado com vista para o lago Coatepec. Esse lago é a cratera de um vulcão, Coatepec. E dentro da cratera, esse lago hermoso, guarda. Fala aí. Agora estamos com Celestino Guevara. Sobe aqui todos os dias. Arriba, adelante. Tomar um pistachezinho aí de $1 para ajudar aí. Cicle. América Trip. Só um minutinho, não, muito, estamos começando. Marvin, nosso guia. Estamos, genial. Um saludo para Brasília. Desde El Salvador hasta Brasil. Saludo muy de la Matepec. Lamantepec. Não se perca. Venham. Chegamos no final da trilha. Concluímos mais um vulcão na vida. Meu segundo vulcão nessa viagem. Seu terceiro. Terceiro. É uma trilha bem gostosa de se fazer. Agora pegar a motinha. Mais ou menos. Eu achei gostosa. Mais ou menos. 2 horinhas de trilha, muita gente na trilha O falando. problema é muita gente. Muito bem. Teve 2 meninas, gente, elas subiram e desceram falando. O tempo todo. O tempo todo. Mas é isso, né? Não tinha como subir sozinho, Faz tem que parte, subir tem que ir em grupo. Tem que subir em grupo. E estamos preparando aí para subir o vulcão Acatenango, lá na Nicarágua, se Deus quiser, na Guatemala. Guatemala, se der tudo certo. Agora pegar a moto e voltar pra Santa Ana e almoçar. Almoçar, né? Por favor. Estamos precisando. Descendo a estrada lá do vulcão, sentido a Santa Ana. Estamos aqui admirando o lago Coatepec. Ele é a cratera de um vulcão e a gente conseguiu ver ele lá de cima também, lá de cima do vulcão. Esse vulcão aqui, esse lago, é o ponto turístico mais visitado aqui de El Salvador. E acho que é o lugar mais bonito de El Salvador. É muito bonito esse lugar. É o mais bonito que nós conhecemos. São com vários certeza. vulcões, né? Vários. Tem um vulcão mais jovem da América Central. Tem o vulcão que a gente acabou de subir. Tem o Coatepec aqui, esse lago que é esplendoroso, lindo. Agora subimos o drone para tentar algumas imagens. E é isso. Venham a El Salvador. Tem muito para Muito mostrar. seguro, muito tranquilo. Como todos os lugares da América Central até agora, sobre segurança, a sensação de segurança igual em todos. É verdade. Em todos. Estamos aqui no tranquilo Lago Coatepec, encerrando mais um episódio da nossa jornada por El Salvador. Esse lago, que parece até Marte tão imenso, ocupa uma cratera de um vulcão adormecido e é considerado um dos lugares mais bonitos do país. Para os povos originários, Coatepec era um lugar sagrado, e é fácil entender o porquê. A água calma, o silêncio, as montanhas ao redor, tudo convida à contemplação. Agradecemos demais por você ter assistido até aqui, por ter viajado com a gente por mais um pedaço desse mundão. Se você curtiu, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e também compartilha com quem ama pegar a estrada. E já deixa marcado, no próximo vídeo, atravessamos a fronteira rumo a Guatemala, nosso 14º país.
Vem com a gente que tem muita história ainda pela frente.